Fala galera, beleza? Estamos aqui então para mais uma aula. A gente vai continuar o tópico que a gente viu na última aula. Na última aula a gente viu razão de semelhança entre comprimentos, entre os lados dos polígonos. O que a gente vai ver agora é a razão de semelhança entre as áreas. Então, a área a gente já viu, já é um assunto antigo para a gente já sabe calcular. Agora a gente vai ver a proporção que existe entre elas. Bora lá? Coloquei primeiro o conceito de área. Chamamos de área o espaço plano ocupado por um polígono. Lembrando que o plano é bidimensional, ou seja, tem duas dimensões. Por isso que a gente tem aí áreas com unidade de medida ao quadrado. Metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros ao quadrado. Isso aí é normal. Só para a gente relembrar o que é área. E agora a razão de semelhança entre as áreas. A gente já viu que as áreas são bidimensionais, então elas têm relação com o quadrado, com a segunda potência. Por isso que, ao contrário da razão de semelhança entre os comprimentos, a gente vai ter agora a razão de semelhança das áreas como um k elevado ao quadrado, porque a gente precisa desse expoente 2 para a gente manter o nosso conceito de área. Por isso eu coloquei como exemplo a área 1 sobre a área 2, que formam a própria razão, né, por definição, razão é uma divisão, é igual k elevado ao quadrado. Agora, dá um exemplo numérico, né? Acho que a gente vê melhor, a gente consegue calcular de uma maneira melhor. Dei o exemplo para vocês aí de dois retângulos. E uma coisa muito importante, eu afirmei para vocês que esses retângulos são semelhantes. O próprio nome da matéria já diz, né? Razão de semelhança. A gente não pode fazer razão de semelhança com figuras que não sejam semelhantes, né? Por isso que já está aí, ó. Percebam que a figura número 1 é um retângulo de 1 por 2. A figura número 2 é um retângulo de 2 por 4. Ou seja, se a gente fizer a razão de semelhança dos comprimentos, o que a gente já sabe, a gente vai ver que é uma razão de 2, né? A figura número 2 é o dobro da figura número 1. Agora vamos ver se isso vale para as áreas também. Então, vamos calcular isso aí da mesma forma que a gente viu, usando sempre o nosso expoente 2. Primeiro fiz o cálculo da figura 1. Área de um retângulo. Base vezes altura. 1 vezes 2 deu 2. Depois eu fiz a área da figura 2. Base vezes altura de novo. A figura é a mesma, a fórmula da área vai ser a mesma. A área 2. 2 vezes 4. 2 vezes 4 vai dar para a gente 8. Então, calculadas as áreas, para a gente fazer a razão, só dividir uma pela outra. Exatamente isso que eu fiz. Área 2 dividido pela área 1, substituindo os valores, 8 dividido por 2. Só que prestem bem atenção, não pode esquecer dessa parte aqui, ó. O k é ao quadrado, a gente está falando da razão das áreas. Área é sempre a grandeza ao quadrado. Então essa é a parte mais importante. Se colocar só o k aqui, vai dar muito errado. O que a gente tem é 8 dividido por 2, 4, igual k ao quadrado. Então, a razão de semelhança das áreas também é 2, né? Já que para a gente calcular a raiz quadrada de 4, é um número que elevado a 2 dê 4, ou seja, o próprio 2. Se a gente fizer menos 2 elevado a 2, também vai dar 4. Mas isso aí fora de cogitação, né, gente? A gente sabe que medida não pode ser negativa. Ei, vocês já estão cansados de saber. Por isso que a gente pegou só o número positivo. Não pegamos o número negativo. Nossa resposta, então, é 2.
Vou dar um exemplinho agora, um exemplo sem desenho. A gente vai ler o texto, a partir do texto a gente vai conseguir extrair essas informações. Bora! Dois retângulos são semelhantes. O primeiro deles mede 10 centímetros de largura por 8 centímetros de comprimento. O segundo mede 20 centímetros de largura por 16 centímetros de comprimento. Qual é a razão de semelhança entre as áreas dos retângulos? Vamos fazer da mesma maneira. Calcula cada área. Depois de calculada cada área, a gente divide um pelo outro. Cálculo da área da figura 1. Base vezes altura, 10 vezes 8, vai dar para a gente 80. Cálculo da área da figura 2. 20 vezes 16 vai dar 320. Então agora, com os dois cálculos resolvidos, a gente pode fazer essa divisão. Área 2 dividido por área 1, 320 dividido por 80, igual a k ao quadrado. Razão de semelhança entre áreas é sempre k ao quadrado. 320 dividido por 80 vai dar 4. Raiz quadrada de 4, 2. Bem simples, direto. Um exemplo com figura, um exemplo sem figura. A maneira de resolver é a mesma. Faz com calma, com atenção, cuidado para não errar em nenhum tipo de cálculo. Exemplo número 2, a mesma coisa. Só que agora, no lugar do retângulo, eu usei dois losangos. Por isso que a fórmula das áreas tem que estar na cabeça, gente. Se a gente não souber a fórmula das áreas, a gente não vai conseguir fazer esse tipo de exercício. Para quem não lembra, fórmula da área de losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Beleza? Vamos ao que interessa então. O primeiro deles tem a diagonal maior medindo 3 centímetros e a diagonal menor medindo 2 centímetros. O segundo tem diagonal maior medindo 9 centímetros e diagonal menor medindo 6 centímetros. Qual é a razão de semelhança entre as áreas dos retângulos? A figura mudou, mas o jeito de resolver não, gente. Sempre vai ser o mesmo jeito. Área 2 dividido por área 1. Para isso a gente tem que calcular as nossas áreas. Área 1, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. 3 vezes 2 dividido por 2. Dá 3, né? Fácil, pode até cancelar os 2 ali se vocês quiserem. Área da figura 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. 9 vezes 6 dividido por 2 vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, a razão de semelhança entre as áreas é 3. Beleza? No mais, matamos esse tópico aí. Só falta uma pequena parte. A gente já viu comprimento, já viu área. Na próxima aula a gente vai ver volume. Fiquem espertos, não deixem acumular matéria. Fiquem sempre atentos ao Google Sala de Aula. Vou estar postando exercícios e os links para essas aulas lá. No mais, bons estudos. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para me procurar. Um abraço, gente.